E eu Uhum. pergunto a você, né, você se livrou das sanções, houve um entendimento da tua mudança de postura, mas quando foi exatamente que você tomou essa decisão pessoal, não pública, de romper com o regime? O que fez que você passasse de colaborador do regime ao grande delator, ao grande whistleblower, e por que você não fez isso antes? Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Mas então, a divulgação daquele momento, daqueles áudios, basicamente te fizeram ter que sair às pressas do Brasil. Uhum. E você chegou a ser, no meio do processo, inclusive, a sua mãe chegou a ser ameaçada de morte a você, é isso que você está dizendo. Fiz uma confusão, o Figueiredo. Essa história de que me ameaçaram, minha mãe me ligou, foi quando eu fui embora, em agosto do ano passado, que eu conversei com... Aí, sumi, voltei, ele fez aquilo, aí eu peguei minhas coisas e fui embora, fiz uma confusão aí. Aí eu fui embora. Aí não tinha mais, eu não tinha mais como ficar no Brasil. Eu já estava com medo por conta da situação que estava acontecendo. Todo mundo falando, vão te matar, vão te matar, vão te matar, vão te matar. Eu andava na rua, tinha um carro blindado, eu andava de carro blindado, tá tudo que é canto. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Tchau, vou embora. Eu aproveitei que o aluguel lá, o contrato de aluguel estava findando, fui embora. Com esse mesmo casal, eu fui para Foz do Iguaçu, fiquei em Porto Iguaçu, lá estava tudo muito caro, eu estava com pouco dinheiro. Voltei, eu fiquei num apartamento na rua da Polícia Federal, uma semana, que da janela eu via, acordava cedo, via se tinha algum movimento. Depois eu errei na locação desse apartamento pelo Airbnb, tinha um feriado, e eu falei, vou ficar mais uns dias. Aí eu troquei, fui para uma pousada, que era o único que eu achei na cidade. Fiquei mais umas 4 dias na pousada, fui depois para Porto Iguaçu, Buenos Aires e Itália. Tem um trecho dessa conversa sua com o Eustáquio em que você fala assim, é uma coisa meio enigmática, mas assim, o Figueiredo até me falou de 1 milhão de arrecadação, etc, etc. Pode falar aí para o público, nesse tempo todo em que nós nos falamos, já vem bastante tempo aí, alguma vez eu falei alguma coisa sobre dinheiro para mim, arrecadação ou qualquer coisa Não. do tipo? Um tempo atrás, você lembra da situação que a gente tinha conversado? Aí eu, muito preocupado com questão financeira, sempre te deixei bem claro isso. A minha preocupação nunca foi comigo, sempre foi com a minha família. Eu, como qualquer coisa, vivo qualquer coisa. Aí no conversa falou, não, você pode vir para cá e você, acredito, Rafael, que você fizer uma live, você consegue arrecadar fácil 1 milhão, coisa assim, entendeu? Mas eu pra nunca você, não para mim. Não, para mim. Nunca para você, para mim. Foi você alguma falou vez isso. Eu te pedi para eu dar o furo, eu dar alguma notícia à frente de todo mundo, ou pelo contrário? Eu sempre falei para você, fala nesse veículo, fala naquele veículo, fala naquele antes de mim, me deixa por último. Exatamente, você sempre fez isso, falou, posso falar? Claramente? Eu lembro que eu ia falar assim, eu vou falar no programa do Alan, não, agora acho que não é o momento de você falar no programa do Alan, porque a gente trabalha com o público, você tem que falar numa mídia tradicional, tentar alguém que coloque isso pro mundo, cara. Porque se você falar no meu programa, eu falo... Não só no do Alan, né? No do Alan ou no meu próprio? No seu. Você falou no seu. Se você falar no meu programa agora, talvez a denúncia que você está fazendo, Thalia Ferro, não vai ter tanta força, porque eu sou de direita e meu programa ele é voltado para um público de direita. Então, quando você fala numa mídia tradicional, não tem, teoricamente não deveria, né, Figueiredo? Não tem lado A, não tem lado B, e vai para frente. Você sempre me orientou, inclusive agora, quando você me deu o convite para estar aqui, você escreveu assim, você já está preparado, a hora é agora. Eu até falei com uma pessoa que me ajuda, eu falei, puxa vida, hein, o Figueiredo esperou eu ter um pouco mais de experiência até em falar, porque você já chegou a falar para mim uma vez no passado, cara, você não sabe dar entrevista, você não sabe falar, você é uma pessoa muito sincera e direta, entendeu? E você me orientou, cara, como você, como ela, me orientaram muito bem. E nesse momento que você me convidou, eu concordo com você. Se eu falasse com você lá atrás, primeiro, que a credibilidade ia ser comprometida. Segundo, que eu ia me atrapalhar todo para falar.
Porque eu nunca tive experiência, eu nunca falei com a imprensa, eu não tinha essa experiência, eu odiava aparecer. No TSE eu sumia, pedia pra Gisele se virar com a imprensa, eu nunca gostei. Eu sempre fui um pouco tímido. E hoje, são 2 meses fazendo isso aqui, não sou um especialista, mas você pode até falar. Eu mudei bastante, melhorei bastante na forma de falar, até de colocar situações, porque eu gaguejava, ficava nervoso. Não é meu dia a dia, eu não sou jornalista. Falar em público exige prática e, ao mesmo tempo, para eu fazer uma entrevista com você, eu preciso ser honesto com o meu público e fazer as perguntas que eu tenho que fazer. Então, se eu sentar com você e fizer perguntas, como eu estou fazendo aqui agora e vou continuar a fazer, e você não estiver pronto para isso, eu vou te prejudicar a importância das mensagens, das informações que você traz. Então, muitas vezes não dá para fazer como fez o Sérgio Tavares, de quem eu gosto muito, inclusive, mas a preocupação número 1 não é dar o furo. A preocupação número 1 é a responsabilidade com a fonte, a responsabilidade com os fatos, a responsabilidade com a notícia e a responsabilidade das consequências disso na vida do país e na vida das próprias pessoas. Imagina se eu poderia divulgar uma informação com você em risco no Brasil, debaixo da jurisdição do Alexandre de Moraes. Então, eu faço um documentário dizendo fake judge, o juiz, eu até quero ver o documentário, deve ser muito bom, mas eu faço um documentário explicando como Alexandre de Moraes é um tirano. E aí... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E aí eu exponho uma fonte que está debaixo da jurisdição desse tirano, eu possivelmente estou condenando essa pessoa à morte. Né? Sim, então a gente tem que ter, naquele momento, e nós nos falamos, eu falei, cuidado, porque você pode estar sendo condenado à morte. E se tornaram públicos as minhas mensagens para o Sérgio Tavares, não divulga essa porra, não divulga essa porra, não divulga essa porra. E ele insistindo que tinha que divulgar, porque era o desespero de aparecer, de se divulgar, de não sei o quê, porque senão ia ficar mal para ele, alguma coisa do tipo. Então eu fiquei bastante revoltado naquela época, algumas pessoas não entenderam, acharam que eu estava querendo... Eu digo isso porque muita gente naquele momento achou que eu estava querendo ter o protagonismo, que eu estava com inveja dele estar tendo protagonismo naquele momento, e não eu, quando eu passei quanto tempo, né, Tarefa, abrindo mão do protagonismo, justamente... Você teve a chance de dar o furo desde 2024, você e o Alan. Eu me recordo até desse episódio, ô Figueiredo, que eu contei pra você viu o que ele tinha feito, você falou Scroque, nunca esqueço isso, aqui é Scroque. É o apelido dele, Oswaldo Scroque. Você falou ainda assim, eu não concordo com o que você fez, me criticando, eu não concordo com o que você fez, sou contra, não sei o quê, mas eu tenho que falar que ele não poderia ter feito isso com você, com fonte não se faz isso, ele foi antiético, uma coisa assim, entendeu? Nunca me esqueci daquelas palavras que você me disse, aliás, de várias que você me disse, você vem me orientando a me tornar um pouco melhor em postura e um monte de coisa, mas de fato o que eles fizeram ali foi terrível, cara. Vamos falar de postura, né? Você tem, e é um bom momento aqui para você se comunicar direto com as pessoas, já que você já está com mais traquejo e abrindo o coração. Tem mensagens, como essa que nós tratamos envolvendo a mim ou o Constantino, em que dá a impressão para a gente, para qualquer leitor, que você, na época, concordava com as perseguições. Você não me parecia, eu tenho que ser honesto com você não me parecia estar com uma crise de consciência. Mas houve um momento, que não foi em 2025, foi anterior, em 2025 isso se tornou público, mas anteriormente você já vinha fazendo isso por outros caminhos, que você decidiu denunciar todo mundo. E eu noto, e você relatou isso, de fato, que você começou a coletar provas ainda em 2022 e que fingiu colaborar com os caras para se proteger. E eu pergunto a você, né, você se livrou das sanções, houve um entendimento da tua mudança de postura, mas quando foi exatamente que você tomou essa decisão pessoal, não pública, de romper com o regime? O que fez que você passasse de colaborador do regime ao grande delator, ao grande whistleblower, e por que você não fez isso antes? Bom, como eu já te falei, na primeira semana eu já percebi algo estranho, que só vinha pedidos de personagens de direita. Para mim aquilo já não soa muito bem. Eu não sabia qual era o trabalho, né? Eu não conhecia. Na segunda semana veio a questão dos empresários e o pedido para se deletar tudo. Não pode deixar nada no telefone, que o ministro não quer não sei o quê.
aquilo para mim era inaceitável. E eu já vendo tudo que estava acontecendo, falei, puxa, aonde eu estou? E eu não podia nem falar com a minha mulher, porque ela me matava. Ela não queria que eu tivesse ido. Foi uma decisão minha. Ela não queria. Porque a minha ida pro TSE, ô Figueiredo, me prejudicou de uma forma financeira tão grande que você não imagina. Porque você imagina, um cara que ganha 160 mil por mês, passa a ganhar 12, com um custo mensal de 30, entendeu? E deixar de atender as demandas que eu tinha, ou seja, eu sumia de um mercado para ir para um tribunal, e eu estava perdendo aquele mercado. A preocupação da minha mulher justamente era a família. E quando eu percebi todo esse problema, esse risco, eu falei, agora, eu vou ficar quieto, eu vou tentar sair a francesa, de boa, vou me inteirar bem com eles. Só que quando eu tentei sair, eu vi que eu não conseguia. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Então, vamos lá, se eu tô aqui no inferno, um abraço capeta. Vamos rir, vamos brincar, vamos fazer, e venha coisa pra mim, venha coisa pra mim, venha coisa pra mim. Até o momento que eu falei, uma hora vai acabar esse mandato dele, ou vai acabar as eleições e tchau, Edu. Acabou as eleições, não precisa mais de mim. Quando acabaram as eleições, ô Figueiredo, eu até vim pra Itália, em janeiro. Eu lembro que eu saí do Brasil dia 4 de janeiro de 2023 e fiquei até o dia 14 de janeiro na Itália. Foi quando estourou o 8 de janeiro. Eu falei, puxa vida, agora que eu posso voltar, matar essas férias aqui e ir embora, me acontece esse lance do 8 de janeiro, eu tô perdido, eu não consigo mais sair de lá. Foi isso que aconteceu, entendeu? Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.